Boa noite! Está começando mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Eu sou Cíntia Bá e hoje vou falar sobre o Ho'oponopono, que é uma antiga técnica havaiana de cura e que é uma repetição de um mantra usado para a limpeza da mente em relação a sentimentos negativos como mágoa, rancor ou raiva. O mantra consiste em 4 frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E para vocês que acompanham a nossa programação, curtam a página da Rádio Beta no Facebook, www.facebook.com/webradiobeta. A palavra havaiana Ho'oponopono significa rever, corrigir um erro, colocar as coisas no lugar certo, fazer a coisa correta ou simplesmente ajeitar as coisas. Os xamãs havaianos partiam da suposição que para curar qualquer situação, antes de mais nada, é necessário curar a si mesmo, limpando todas as memórias ou lembranças que causam emoções negativas. Quando tiver que enfrentar uma determinada situação, porque a realidade que vemos manifestada na nossa vida é sempre o reflexo daquilo que trazemos no nosso interior. Ho'oponopono é um método de cura baseado em um conhecimento ancestral que sempre esteve presente nas mais elevadas tradições espirituais, desde os ensinamentos do Buda, do Taoísmo, passando por Maomé e Jesus, até chegar às mais modernas teorias científicas da física quântica. A mensagem é a mesma: cada um de nós é energia criativa. Toda a nossa realidade se manifesta através da mesma. Temos somente que aprender a lidar com ela do melhor modo possível, ou seja, amando-a. Cada um de nós é o criador do próprio universo e o compartilha com outras pessoas que fazem parte do mesmo universo. Assim sendo, a nova consciência das coisas exige que a pessoa se afaste de qualquer ideia que lhe possa vir a se fazer de vítima, pois neste contexto não existe lugar para tal coisa. Então, a primeira regra fundamental é proibido se lamentar. Nós não somos vítimas inconscientes e impotentes à mercê de tudo o que acontece, já que cada um de nós é o criador dos fatos externos e toda a nossa realidade depende de nós mesmos, inclusive os chatos. Nós vemos realizados na nossa realidade externa os nossos pensamentos, as nossas emoções, os sentimentos, ou seja, o nosso interior. O método Ho'oponopono propõe um sistema de cura revolucionário. Ninguém cura ninguém e cada um cura a si mesmo. Quando um terapeuta se encontra diante de um paciente, a única pessoa a quem pode realmente curar é a si mesmo, se perdoando por ter manifestado no paciente o problema que ele apresenta através de suas memórias que com ele compartilha. O terapeuta, através da correção da sua mente e do perdão a si mesmo, abre a porta que leva à cura do paciente. O Ho'oponopono moderno é um processo de profunda limpeza do próprio interior, que é a única realidade real e que conduz à completa liberdade de lidar com a própria vida. O xamã, em muitas tradições antigas, era quem possuía o profundo conhecimento do funcionamento de todos os mecanismos psicológicos, mentais e de consciência que agem sobre a vida e as ações, tanto suas quanto dos outros. Esse profundo conhecimento era o poder que lhe dava a oportunidade de agir com lucidez e consciência no interior da comunidade. A concepção do Ho'oponopono da identidade do ser pressupõe, ao invés que a limpeza interior do próprio ser tenha um profundo impacto sobre a modificação não só de nós mesmos, como também das outras pessoas envolvidas na situação que nos leva a esta limpeza. Ho'oponopono é uma técnica que coloca muito simplesmente o ser divino em primeiro plano, através da prática do amor, do agradecimento e do perdão. Nós temos a possibilidade, por meio do conhecimento da importância das memórias, de compreender o efeito causado pelos próprios pensamentos, palavras,
ato e intenções, não apenas sobre nós mesmos, mas sobre a inteira realidade da qual fazemos parte. Morna Simeona era uma kahuna havaiana, ou seja, era uma sacerdotisa curandeira. Kahuna significa guardiã do segredo. A mãe de Morna foi um dos últimos sacerdotes que curavam com as palavras e era um dos membros da corte da rainha Liliuokalani, último soberano das ilhas do Havaí. Morna Simeona foi escolhida para ser kahuna quando era ainda criança e recebeu o dom de curar aos 3 anos de idade. Ficou famosa no mundo inteiro graças à sua versão moderna de Ho'oponopono, que é o Ho'oponopono da identidade do ser, e em 1983 foi reconhecida e homenageada como tesouro vivo do Havaí. Simeona, a última kahuna havaiana, é um dos pioneiros que fizeram com que se tornasse popular o atual Ho'oponopono da identidade do ser. Ela foi a fundadora desta moderna versão de Ho'oponopono, pois atualizou esta técnica se baseando na sua experiência como kahuna, e assim unindo a antiga filosofia de Ho'oponopono com a atual técnica mental, criando algo completamente novo e infinitamente poderoso. Este processo, que é a modernização de um antigo ritual de purificação espiritual, se revelou tão eficaz que Morna Simeona foi convidada para ensinar este método nas Nações Unidas, na Organização Mundial de Saúde e nos institutos de tratamento do mundo inteiro. Morna atualizou o processo de modo tal que não é mais necessária a presença de outras pessoas para que exista a cura e transformação. Somente o próprio médico, que faz também papel de paciente. Não requer nenhuma interação entre o médico e o problema, ou entre as pessoas que representam o problema. A única pessoa que deve estar presente é você. Este é o Ho'oponopono moderno, ou seja, Ho'oponopono da identidade do ser. Morna Simeona apresentou pela primeira vez o processo de Ho'oponopono da identidade do ser no Havaí, em agosto de 1980. Morna aprimorou o antigo método de modo que, com o Ho'oponopono da identidade do ser, todos os processos de limpeza e cura pudessem ser utilizados sem a necessidade de um mediador ou um mestre. Morna desejava que na nossa sociedade ocidental todos tivessem a possibilidade de reduzir o estresse da vida moderna. Ela dizia que as pessoas ocidentais têm grande dificuldade de colocar de lado o ego. Na mentalidade ocidental, o conceito de que nós mesmos somos o ser superior é muito difícil de aceitar, não só porque nas igrejas tradicionais ocidentais o ser superior não é evidente, como é colocado como digno de temida veneração. O homem ocidental chegou aos extremos com seu intelectualismo, e essa mentalidade é o que divide e mantém separadas as pessoas. A esse ponto ele passa a ser um destruidor, uma vez que continua a viver na dualidade e na separação, ao invés de deixar agir a força do fluxo da divindade, que se manifestando através dele pode promover sempre a execução da justa ação. Ho'oponopono não é uma religião no sentido absoluto do termo, e da mesma forma não o é filosofia runa. Não tem nenhuma pretensão de ser a única verdade e não interfere em nenhuma religião, sendo compatível com todas elas. Se trata de um modo de viver, de uma atitude mental. A paz e o amor com o Ho'oponopono se tornam um modo de ser permanente, mesmo em meio a 1000 problemas. Os ensinamentos de Morna Simeona inspiram, motivam e permitem viver com mais alegria, mais esperança e paz. Realmente uma vida na qual nos sentimos vivos. Você conecta, você ouve www.radiobeta.top. A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera.
Estou de volta com Conexão Vida Plena, falando sobre o Ho'oponopono. Morna ensinou o Ho'oponopono da identidade do ser até o inteiro ano de 1980, antes de passar esse testemunho para o Dr. Haleakala Hewlett, o qual iniciou a conduzir cursos de Ho'oponopono em 1982. O principal objetivo de Morna era obter paz no interior de cada homem, que se reflete através da comunidade, da sociedade, da nação e do universo, sem distinção de raça ou credo, para que as portas para a nova era sejam a paz, equilíbrio, sabedoria e amor para toda a vida e toda a criação. Em matéria de resolução de problemas, o mundo é um reflexo do que acontece dentro de nós mesmos. Se notarmos que se verificam distúrbios ou desequilíbrios, o lugar onde se deve procurar é dentro de você. Não existe sentido em procurar fora, no objeto que se percebe como causa do problema. Cada estresse, desequilíbrio ou doença pode ser corrigido somente trabalhando em cima da própria pessoa. É importante lembrar que esse sistema de Ho'oponopono da identidade do ser é fundamentalmente diferente de outras formas de Ho'oponopono. Nos métodos tradicionais, todos os que estão envolvidos em um problema têm que estar fisicamente presentes e trabalhar juntos. Nesta versão de Ho'oponopono, você pode gerir o sistema junto com a divindade. Para encontrar resposta ou ajuda, você não deve olhar para fora de si próprio, nem 1 milímetro adiante. Ninguém pode lhe dar informações sobre você que sejam mais revelantes do que aquelas que você pode obter olhando para dentro de si mesmo. As lembranças que se repetem ocupam o lugar do vazio na própria identidade, impedindo a manifestação das inspirações. Para remediar essa situação e restabelecer a própria identidade, o vazio precisa ser recuperado através da transmutação das memórias. Apagar e encontrar o próprio Shangri-La, onde, dentro de você, a existência é um dom da divina inteligência, e este dom foi concedido com o único objetivo de restaurar a própria identidade, através do sistema de resolução de problemas Ho'oponopono, identidade do ser. Nós somos a soma das nossas vivências, ou melhor dizendo, somos oprimidos pelo nosso passado. Quando vivenciamos uma experiência de estresse ou de medo, se prestarmos bastante atenção, vamos descobrir que as causas sempre são, na realidade, as memórias e as emoções que estão ligadas a essa lembrança, que agora é o motivo de angústia. O subconsciente associa uma ação ou uma pessoa do nosso presente com algo que lhe aconteceu no passado. As emoções nesse momento são ativadas e começamos a produzir estresse. O Ho'oponopono exige a plena participação de cada um dos 4 elementos que fazem parte do ser: inteligência divina, eu superior, ego e subconsciente. Esses devem trabalhar juntos, de comum acordo entre eles. Cada membro tem um papel e uma função a desempenhar no interior do processo. O ser opera através da inspiração ou da intuição. Age em um de cada vez, ou seja, o ego obedece somente a um mestre de cada vez. Podemos comparar a intuição com os espinhos e a inspiração com a rosa. O objetivo principal desse processo é o de descobrir a divindade dentro de nós. Ho'oponopono é uma dádiva que, em sua versão profunda e completa, permite que o indivíduo desenvolva uma relação ativa com a divindade dentro de si mesmo e que aprenda a pedir a cada momento que os erros sob a forma de pensamentos, palavras, obras ou ações sejam apagados, ou seja, sejam limpos. O processo é principalmente para libertar do passado. O vazio é o ponto em comum, o fundamento, o que iguala todas as identidades, animadas e inanimadas. É o sustentáculo indestrutível e sem tempo do inteiro cosmo.
visível e invisível. Cada lembrança de cada experiência, desde os primeiros momentos da nossa criação, fica gravada como uma forma pensamento, que permanece impressa no espaço etéreo. Este gravador incrível é conhecido como subconsciente, ou unirripile, ou criança interior. A criança interior é muito real e compreende uma parte do ser. Os outros aspectos são a mãe, conhecida como Uhane, ou a mente racional, e o pai, que é o aspecto superconsciente ou espiritual. Os três juntos compõem a família interior, a qual, juntamente com o Divino Criador, representam a identidade do ser. Cada ser humano na criação, cada planta, átomo e molécula tem esses três aspectos do ser. E ainda assim, cada modelo é completamente diferente dos outros. A tarefa mais importante para cada pessoa é a de encontrar a sua verdadeira identidade e o seu próprio lugar no universo. Esse processo permite que se chegue a uma completa compreensão a respeito. Os objetivos do Ho'oponopono são, primeiro, entrar interiormente em contato com a divindade a cada momento. Segundo, pedir para o movimento e tudo aquilo que este contém se apague, limpe. Somente a divindade pode cancelar ou corrigir as recordações e as formas de pensamento. Uma vez que foi a divindade que nos criou, somente a divindade sabe o que está realmente acontecendo dentro de cada pessoa. Neste processo não existe nenhuma necessidade de analisar e enfrentar os problemas, já que foi a divindade que tudo criou. Deve somente pedir diretamente a ela que corrija e limpe tudo aquilo que necessita ser corrigido e limpo. O Dr. Len foi o aluno mais prolífero de Morna Simeona, com relação à prática da técnica de Ho'oponopono atualizado. Ele foi a primeira pessoa a documentar e confirmar com provas explícitas as potencialidades do processo de Ho'oponopono. O Dr. Len observou primeiramente os poderes do processo de cura Ho'oponopono em si mesmo e na sua família. Ele foi testemunha de como Morna Simeona curou a sua própria filha de uma espécie de gravíssimo fogo de Santo Antônio, doença de pele incurável, da qual a menina sofria há mais de 10 anos, sem que ninguém tivesse conseguido dar jeito até então. Depois de ter assistido à cura de sua filha, ele resolveu aprofundar aquilo que tinha visto, estudando mais atentamente o processo que Morna estava utilizando. Decidiu seguir a sua mestra. Apesar de todos os obstáculos, por 2 vezes ele abandonou o curso por incapacidade de deixar de lado o racional e simplesmente confiar e acreditar. Ele conseguiu completar a sua formação com a Kahuna Morna Simeona. Tendo superado as primeiras dificuldades de aproximação e percurso, ele seguiu Morna até 1992, quando ela faleceu. Prestando a máxima atenção aos seus ensinamentos e à sua prática, o Dr. Hugh Len conseguiu simplificar e melhorar ainda mais o processo de Ho'oponopono, com resultados surpreendentes. De 1984 a 1987, ele trabalhou como psicólogo no Hawaii State Hospital. Aliás, a maior parte das pessoas que conhecem Ho'oponopono tomou o conhecimento desta técnica através de um artigo do Dr. Joe Vitale, que foi muito divulgado na web, e de como ele conseguiu curar o inteiro departamento de doentes mentais com a força do pensamento. O nome do artigo é Ho'oponopono de Joe Vitale. Neste artigo, Joe Vitale conta como chegou ao conhecimento da existência e da obra do Dr. Len, e de como o entrevistou. Ele ouviu falar de um terapeuta havaiano que curou todos os pacientes de um departamento de doentes mentais, de um hospital psiquiátrico para criminosos. Ele os curou sem que jamais os tivesse encontrado, simplesmente estudando os registros médicos de cada paciente e curando a si mesmo, com referência a cada um daqueles homens. Ele afirma que uma vez que cada um de nós é completamente responsável por tudo aquilo que acontece na própria realidade, então ele, o Dr. Hugh Len,
era responsável pela doença mental daqueles homens. Através da prática de Ho'oponopono, ele cancelou em si mesmo todas as lembranças que compartilhava com essas pessoas e que eram a causa do desequilíbrio que tinha ocasionado a doença deles. Limpando a si mesmo, ele cancelou os elementos nocivos dentro dos seus pacientes também, e assim os curou. Inacreditável, não? Mas aconteceu. O que nos conta Joe Vitale no seu artigo é uma história verdadeira, acontecida realmente e amplamente documentada. No artigo em questão, o Dr. Vitale entrevistou o Dr. Len, o qual explicou a ele e ao mundo inteiro, através da exposição da sua experiência sobre o assunto, como não existe fora de nós um mundo real. Não existe nada do lado de fora que já não esteja dentro de cada pessoa. Para resolver cada problema que se apresenta no mundo real, é necessário curar o espírito, e para que tal aconteça é preciso sentir amor e vivê-lo intensamente em cada ação cotidiana. Esta concepção do amor e do senso de responsabilidade do qual cada homem tem necessidade para que possa superar os seus próprios limites são os alicerces da técnica do Ho'oponopono que o Dr. Len mostrou ao mundo inteiro através do Dr. Joe Vitale. Quando o Dr. Len cura as pessoas, ele simplesmente procura dentro de si mesmo as memórias que ele tem em comum com os pacientes. Ele pode não ter consciência de quais são essas específicas memórias em questão, por isso confia cegamente na ajuda do divino. Ele simplesmente se prontifica em assumir 100% da responsabilidade do problema e assim ele elimina definitivamente a memória compartilhada. O Dr. Len estudou atentamente o caso dos pacientes e se concentrou conscientemente neles, prosseguindo com a eliminação do que estava errado em si próprio e do qual os pacientes eram um reflexo externo. Ele nunca encontrou pessoalmente nenhum desses pacientes, mas conseguiu, agindo sobre ele mesmo, que a patologia deles desaparecesse até que lhes foi dada alta e estes deixaram o hospital. Em suma, o Dr. Hugh Len estava convencido da sanidade mental dos pacientes na realidade, da mesma forma em que acreditava na insanidade mental no interior da ilusão determinada pelas polaridades que a existência terrena deles mostrava como um espelho. Quando o Dr. Hugh Len se concentrou com a intenção de liberar a sua convicção de sanidade mental, permitiu que os pacientes desfizessem a convicção deles de insanidade mental, colocando a lado realidade e ilusão, a tal ponto que os pacientes receberam alta. Com seu modo de agir, ele demonstrou que até a sanidade ou insanidade mental são julgamentos determinados pelas memórias e reconhecidos por quem as compartilha, e não um estado objetivo do ser. Todos os seres humanos são o ser superior e a essência profunda deles mesmos, porém também apresentam comportamentos, atitudes e personalidades determinadas pelo ego e pela fragmentação que ocasionam as experiências, portanto as memórias. Provavelmente, o doente mental viveu experiências que o fragmentaram mais do que uma pessoa considerada normal. Mas na realidade todos nós, seres humanos, somos fragmentados, alguns mais e outros menos, e podemos afirmar que todos temos uma veia de loucura. A diferença consiste no nível de fragmentação, ou seja, de separação da unidade. Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos negativos que criam uma realidade indesejável. Nada existe fora de mim, tudo existe dentro de mim, como pensamento na minha mente. Somente num segundo tempo se manifesta lá fora, na realidade física. Em primeiro lugar, é necessário assumir a plena responsabilidade pela nossa vida. Temos que aprender a dizer: sinto muito, me perdoe por aquilo que existe em mim, que criou isso. Tudo consiste em assumir as próprias responsabilidades e, a partir daí, perdoarmos a nós mesmos. Cada um de nós possui recordações que compartilha com outras pessoas, e a repetição faz com que venham à tona, provocando problemas. Basta, porém, assumir a responsabilidade por elas e pedir perdão pelas lembranças presentes.
A simples intenção de fazer isso é já por si só poderosíssima, uma vez que as lembranças forem canceladas do meu arquivo, serão anuladas também para os outros, pelo menos na medida em que os outros fizerem parte da minha experiência material. Todavia, é essencial lembrar que, quando fazemos essa limpeza, fazemos para nós mesmos e não para os outros. Nós estamos aqui para salvarmos a nós mesmos e a mais ninguém, para que nós sejamos felizes, mas a coisa mais extraordinária nesse processo é que, na realidade, todos nós saímos ganhando. Se nós estivermos felizes e serenos, estaremos rodeados por pessoas felizes e serenas. Portanto, o que é bom para nós é bom para a humanidade. Além disso, é preciso aceitar o fato que o intelecto não conhece a essência da realidade, mas que tem uma parte de nós que tudo sabe, o que é melhor e de que modo é melhor para nós e para os outros. Se o nosso ego consentir que o nosso eu superior haja livremente, a nossa parte divina nos levará a encontrar a solução ideal para nós e para todos. Isto é, nada mais nada menos, o que através dos séculos foi sempre definido como fé. Aquilo que nem sempre ficou claro é que nós temos que ter fé em nós mesmos, no nosso eu superior. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós mesmos, cada um de nós, é parte holográfica de Deus. Então agora eu vou falar sobre os comentários dos ouvintes da Rádio Beta e também do meu canal do YouTube, o canal Cíntia Bá. Tem uma pessoa aqui com o perfil do YouTube chamado O Questionador. Ele comentou sobre o Conexão Vida Plena com o tema "Qual a relação entre sincronicidade e lei da atração?". Então ele disse o seguinte: "Estou vendo muitas imagens de galinhas e galos também. Vendo números repetidos o tempo todo. Há algum tempo tive o desejo de obter R$200.000 e dar uma melhorada na vida, e ultimamente vejo vídeos no YouTube e ouço pessoas na TV falando sobre assuntos que envolvem esse número 200.000. Então eu disse para ele o seguinte: a sincronicidade com o número 200.000 é um sinal de que o universo está trabalhando para que o seu desejo seja realizado. Tá bom? Grata por comentar. Um grande abraço." Katrina Wiener comentou sobre o Conexão Vida Plena, sobre o tema Mistérios do número 12. Então ela disse o seguinte: se Judas Iscariotes, quando se suicidou, foi substituído por Matias, e na ressurreição Jesus teve mais um apóstolo, que foi Paulo de Tarso, o número de apóstolos se torna 13. Então ela está falando aqui que ao invés de 12, são 13 apóstolos, que tem o Paulo de Tarso. Eu respondi para ela o seguinte: olá, Katrina. Em relação ao número dos apóstolos, o que eu observo é que sempre é mencionado os 12 apóstolos. E Paulo de Tarso, como se converteu após a ressurreição, então foi em outra fase. Eu não sou especialista em religião, então eu não posso te dizer com certeza, mas nas escrituras sagradas há muitas dúvidas em relação às datas precisas. O que pode ter ocorrido também é a morte de algum outro apóstolo antes da conversão de Paulo de Tarso, pois a maioria desses apóstolos foram capturados e mortos por Herodes e também pelos romanos. Tá bom, Katrina? Obrigada por comentar. Beijo. E a Tânia Wá, ela fez vários comentários essa semana. Primeiro ela comentou sobre o Conexão Vida Plena, Mistérios do número 12. Ela disse o seguinte: já chego dando like, porque gosto tanto das imagens postadas como também dos assuntos abordados e dos estudos ampliados e pesquisados pela Cíntia. Sucesso sempre para você. Gratidão, Tânia, igualmente para você. Um beijo. E a Tânia Wá fez uma pergunta também através do WhatsApp da Rádio Beta. Ela disse o seguinte: você poderia falar sobre a transição planetária e também das dimensões em que vivemos? Muito bom esses temas, Tânia Wá. Eu posso falar sim. Sobre a transição planetária, segundo Chico Xavier, eu já fiz um programa. Vou fazer uma pesquisa sobre a transição planetária numa visão geral.
Valeu, Tanioá, um beijo! Então, para quem quiser tirar dúvidas, enviar sugestões e comentários, pode escrever para o nosso e-mail conexãovidaplena@radiobeta.top. Ou para quem preferir, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. É 11 99724 6462. E vocês podem escrever também para a página do Conexão Vida Plena no Facebook. É www.facebook.com/Conexão Vida Plena sem acento. Então é isso, pessoal. O Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço, namastê!